A menina chorava. Chorava tanto que criava um rio. E bem ali, oculto aos olhos comuns, havia todos os sonhos do mundo. Me escuta só, jovem. Deixa eu voltar para o meu silêncio, vai. Desculpa. Eu não quero. Olha, não precisa chorar por causa disso. Eu não quis ser grosso. Elisa. 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 Você... Ai, não. Você... Tá, mas... O que tem eu? Você realmente não se lembra? Vamos do começo, sim? É que depois de tanto tempo em silêncio, é natural que eu fique um pouco... Talvez nesse caso seja normal você esquecer até mesmo de algo que um dia já te fez... feliz? Felicidade. Como assim? Às vezes a felicidade é só uma questão de imaginação, Elisa. Eu gosto sem aperto com escamas de grama. Show! Você nem ia comer isso, né? Fome. Você sabe como é que é, né? Você pretende vender nesse estado? Vai ficar aí parada? Vamos, temos que varrer, passar pano e... Você decidiu ficar com a casa? Nossa, comida, cama, me deu até fome. Você podia voltar a fazer aqueles biscoitos igual dela, sabe? Gui, calma. Calma. Eu não decidi nada. De nada ainda. Ótimo. Ainda dá pra mudar de ideia. Dentro da TV, a menina encontra uma sinfonia de instantes suspensos. O tempo é imutável e a culpa existe apenas nos jornais sensacionalistas. Em um mundo molhado, a menina percorre de barco as avenidas principais. Para onde vai? Pergunta o peixe. Não sei. Aonde for para chegar.
barcos não funcionam assim. Você tem que ter uma direção. Aonde que isso tudo acaba? Não sei. Eu sempre tive uma dificuldade de acabar minhas histórias mesmo. E esse seu final, como é? Eu só sei que o mundo acaba em alguma esquina. Que em alguma das 24 horas do relógio o tempo para e daí pra frente. Ninguém nunca explicou. Mas eu tenho medo do nada. Eu tenho medo de que todas as partes tomem um fim, porque pra onde vão os sonhos? Pra onde escorrem as memórias? Pra onde vai a dor, os boletins, as cartas? Pra onde vão os amores? Ficam guardados. Eu fui guardado por muito tempo no fundo do rio. Sabe quando você fecha os olhos e não vê nada? Tudo some. Se você não acreditar que o resto do mundo continua ali. Às vezes precisamos abrir as caixas, Elisa. Olhar debaixo da cama e lembrar. Para que nada realmente nunca acabe. Eu não sei como nada acaba. Eu não tava lá quando ela acabou. E também eu não sei se eu quero lembrar de nada se eu não puder acabar tendo ela por ao menos mais um domingo à tarde. Antes de tudo, a menina se lembra de seus 10 dedos do pé e 10 dedos da mão. Conectados por um emaranhado de fios, pele, músculos, carne e pensamentos, que os comandam permanecer. Ficar é sempre o mais difícil. Então, ela fica. Não corre, não grita, não foge. Fica. Ali, bem no meio do nada, na grama. Tudo é imutável. Se eu nunca me mexer, nada sai do lugar. Ela pensa. O problema da inércia é justamente o tempo no mundo inconstante. Por mais que se prendam os pés, as mãos, o torso, não se prende os olhos, não se prende o vento. E com ele, corre no vazio da mente a voz dela, que chama. Uma colher de farinha, água. Que isso? Bem, agora que você resolveu ficar com a casa, eu pensei em fazer uns biscoitinhos iguais os da avó. Para! O que você tava pensando? Desculpa, eu só queria te alegrar com os biscoitinhos dela. Não dá pra fazer igual dela. Ninguém vai fazer igual. Não adianta tentar. Ah, mas pra tudo tem um jeitinho, né? De tarde, a gente viu os aviões passando com destino ao sul, lá em cima. Sem ela, eu fiquei sem raiz. Flutuo solta, voo sem asa. Minto. Sem ela, eu não fiquei. Eu me fui. Talvez para te ter por mais um dia observando o céu, eu tenha que te encontrar no alto. Se eu me mudar permanentemente pro azul, será que a gente finalmente voa juntas? Tenho observado que as coisas se formam, e de todas as partículas, partes, com 2 ovos, uma xícara de açúcar, um copo de leite, chuva,
As coisas se formam de sol, de pele, de som, das esperanças, dos sonhos, de tinta. À noite eu não durmo. Eu fecho os olhos, eu conto 70 carneirinhos, 50 passarinhos e penso em 3 maneiras diferentes de fazer ovos mexidos. Até que me vem o nada. De todas as partículas do mundo eu só enxergo o nada. Eu vazio, de olhos abertos e de repente, manhã. Mas me percorre como um calafrio as memórias aqui dentro. O sol que bate pela manhã, as roupas no varal, o café sem açúcar, as colchas floridas, a cristaleira, as xícaras, seu cafuné. Às vezes eu espero mesmo que o mundo seja feito de tinta, que eu possa me dissolver entre todas essas partículas. Acho que eu vivo entre todas essas coisas, entre a realidade e o sonho. E é aqui que você vive também, em todas as partículas do mundo. E eu acho que vivo uma constante saudade.